Dear friends, as histórias, aquelas narrativas tradicionais, às vezes têm algumas coisas para nos ensinar. Eu gostaria de, nesse vídeo, compartilhar com vocês uma dessas histórias, chamada A Rolha Pedagógica. Era uma vez um supervisor de ensino que visitava uma escola. Ele entrou numa sala de aula do Fundamental 1 e encontrou uma professora, ainda bem jovem, em total desespero, porque a classe estava uma confusão só, uma balbúrdia, um verdadeiro caos. Ele parou, olhou calmamente e observou que sobre a mesa da professora existia uma rolha, estava uma rolha ali no cantinho. Ele aproximou, pegou a rolha, olhou para a classe e perguntou calmamente: o que é isto? Silêncio, porque afinal não vinha bronca, não vinha ninguém reclamando, ninguém ficou bravo com eles. Mas uma menininha respondeu: isso é uma rolha. Ele falou: muito bem. E do que é feito a rolha? Novo silêncio. Então um garotinho na segunda fila falou: uma rolha é feita de cortiça. Ele falou: excelente, isso mesmo. E agora uma outra pergunta para vocês: de onde vem a cortiça? Silêncio total. Então um garotinho lá do meio para o fim da classe falou: olha, o meu avô falou que uma vez que a cortiça vem de uma árvore. O meu avô nasceu em Portugal. E ele falou que quando ele era criança, na cidade dele, tinha muita árvore de cortiça. A classe toda ficou pasma. Ninguém sabia até então dessa informação a respeito daquele garoto, da família daquele garoto, da vida dele. E o supervisor falou: excelente, muito bem. E uma outra pergunta: de que parte da árvore vem a cortiça? Será que a cortiça é um fruto? Será que ela vem da raiz da árvore? Ou será que a cortiça é feita das folhas da árvore? De onde vem? Daí ninguém conseguiu responder. E ele teve uma ideia. Ele falou: gente, e se alguém conseguisse pesquisar e descobrir de que parte da árvore vem a cortiça? Então, rapidamente se formou um grupinho e ele falou: muito bem, vocês ficarão responsáveis por pesquisar e descobrir de que parte da árvore vem a cortiça. E daí ele falou: se a cortiça vem de Portugal, de que região de Portugal? Rapidamente se formou um outro grupinho que ficou responsável por pesquisar a região de Portugal, as cidades que compõem aquela região e outras coisas. E assim foram formando-se grupinhos com o objetivo de descobrir coisas a respeito dos assuntos que iam ser aparecendo no decorrer da conversa. Até que no final só restou um garoto lá no fim da classe, na última fileira. Ele falou, curiosamente, esse era o garoto que tinha jogado a rolha e que tinha caído em cima da mesa da professora. O supervisor, que até então não tinha a menor ideia de que tinha sido esse garoto, falou: você não está em nenhum grupo? O garoto falou: eu não estou em nenhum grupo, eu não tenho nada para fazer. O supervisor então falou assim: tenho uma ideia. E se você coordenasse todos os grupos, as apresentações? Você poderia ficar responsável por organizar a apresentação dos grupos. Quem vai ser em primeiro, quem vai ser em segundo, as coisas que os grupos precisam. Topa ser o meu ajudante, o meu companheiro, meu monitor, aí você vai coordenar os grupos? Ele falou: topo. E assim foi.
Na semana seguinte, o supervisor entrou em contato com a professora e descobriu que os alunos estavam entusiasmadíssimos fazendo os seus trabalhos e pesquisando e aprontando as suas apresentações com as suas descobertas. 6 meses depois, aquele mesmo supervisor voltou para a mesma escola, visitou a mesma sala de aula e, quando abriu a porta, encontrou a classe em total confusão novamente e a professora com aquele olhar de total desespero. Quando ele abriu a porta, a professora falou: ainda bem que o senhor apareceu. Desde que o senhor foi embora e que eles fizeram aquela apresentação daqueles trabalhos, eu não consigo mais achar aquela rolha, procuro por todos os lugares. Por acaso, o senhor ficou com aquela rolha? Essa história pode nos dar alguns ensinamentos. Ela fala um pouco a respeito do professor e das crenças que a gente tem de que alguma coisa fora da gente vai operar para que o nosso trabalho seja maravilhoso, que os alunos aprendam e assim por diante. Muito da nossa relação com o nosso manual do professor. Muitas vezes a gente acredita que é o manual que vai fazer a minha aula ficar boa. Não, o manual é uma rolha. A partir dele eu posso criar coisas. Então, o mais importante é a gente perceber que é a nossa relação com os nossos alunos que torna a minha aula melhor e o aprendizado do meu aluno mais efetivo.